Por dentro do esporte. Por dentro do esporte. E aí, tudo bem? Sou o Genison Viana, comentarista da Rádio Conte. Vamos para mais um episódio do Por Dentro do Esporte. Como de costume, João Roberto está comigo em mais um PDE. Tudo bom, Genison? É um prazer estar contigo aqui novamente para falar sobre o Cuiabá e o seu desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje também contamos com a participação do Lucas Sangalli, que está participando com a equipe da transmissão do Brasileirão na Conte. Bem-vindo, Lucas. Olá, Genison. Olá, João. Prazer imenso estar aqui com vocês para acompanhar o nosso Dourado. No 12º episódio, vamos falar dos confrontos contra os cariocas, Botafogo e Vasco, além de projetarmos a 13ª rodada contra o pressionado Santos. Na agenda PDE, trazemos o próximo compromisso do Cuiabá e a data do nosso próximo episódio. E hoje teremos Palpite PDE, o quadro que possibilita você a ganhar cesta da Dourado Alimentos. Cuiabá, que enfrentou aí o Botafogo e o Vasco, 6 pontos disputados, nenhum somado, isso mesmo. Cuiabá que perdeu pro líder Botafogo e fora de casa, que tinha 3 vitórias, é muito bom como visitante, perdeu pro pior mandante até então, Vasco da Gama, numa partida que é pra esquecer, pífia do Cuiabá. João, começo com você. Cuiabá até que jogou bem com o Botafogo, mas é um resultado esperado. Botafogo vinha muito bem na competição. O que pega é não conseguir vencer e não conseguir pontuar na Arena Pantanal. Exatamente, né, Genison? O Cuiabá jogando na Arena Pantanal parece uma outra equipe. Se bem como visitante aí na última partida diante do Vasco, fez uma atuação muito ruim, assim como fez também diante do Botafogo. Só que a questão do Botafogo, a gente falou que foi o Cuiabá perdendo oportunidades, principalmente na primeira etapa, desperdiçando principalmente com o Jonathan Cafu. Porém, na partida com o Vasco, foi uma queda de nível técnico impressionante. O Cuiabá nos 90 minutos foi um jogo assim, pra quem assistiu, pra quem ouviu a partida diante do Vasco, viu que o nível técnico de ambas as equipes estavam muito ruins. Então o Cuiabá, a gente for analisar essa partida contra as equipes cariocas, o Cuiabá caiu de rendimento. Contra o Botafogo até apresentou um bom futebol, né, e aí, não vou dizer um bom futebol, fez um futebol aceitável, podemos dizer assim, apesar de derrota, porque perdeu pro líder do campeonato e tomou um gol de um artilheiro. E aí a detalhe de tomar o gol, 2 partidas com 2 gols em pênaltis. Então o Cuiabá cometendo pênaltis, né, principalmente no segundo tempo, resultou no gol do Botafogo na vitória na Arena Pantanal e resultou no gol do Vasco na vitória no Luso Brasileiro diante do Dourado. Então o Cuiabá tem que começar a prestar atenção. Isso porque as peças do sistema defensivo são muito escassas. A lateral direita diante do Vasco sentiu. Improvisou o Ranieri na lateral direita, a gente viu um nível técnico muito diferente de quem não é do ramo, não é da função. E aí contra o Botafogo, o Cuiabá já estava apresentando no segundo tempo uma queda de rendimento, aquela tentativa de jogar a bola na área no chuveirinho pra ver o que resolve. Não tinha o Daverson naquela partida, o Pita tentou e não fez nada na partida contra o Botafogo. Contra o Vasco já foi um Daverson e Pita junto e novamente a bola não chegou. Então o Cuiabá tem que prestar atenção, porque a data FIFA não funcionou em nada pro Cuiabá. O João deu destaque aí contra o confronto contra o Botafogo e contra o Vasco, Lucas. O Cuiabá fez uma partida horrorosa. O João falou, Ranieri na lateral direita muito mal, Denilson mal, Wellington Silva, Felipe Augusto, Antônio Oliveira. O que salva dessa partida contra o Vasco, Lucas? Então, Genison, foi um jogo muito apagado também do Jonathan Cafu. Ele não conseguiu criar, não só ele que não conseguiu criar, né? O meio-campo inteiro do Cuiabá não conseguiu criar. Quem conseguiu criar um pouco no final foi o Quagliata, ali pela esquerda, fazendo alguns cruzamentos. Enfim, quem teve uma partida ok, o Marlon, que não cometeu um pênalti infantil, já que o Ranieri caiu no papinho do Figueiredo e infelizmente deu pênalti, né, pro Vasco. E não desperdiçou a chance. A gente sabe do Vasco, sabe a dificuldade que o Vasco tá passando, grandes investimentos, colhendo pouquíssimos frutos, vinha de 10 jogos sem vencer, agora contra o Cuiabá conseguiu quebrar esse jejum, ganhou de 1-0, né, com esse gol de pênalti do Jair, foi bola para um lado, goleiro pro outro, igual o Genison falou, se tivesse golaço de pênalti, esse seria um dos golaços de pênalti, né, o Jair bateu muito bem na bola, e assim, fica uma observação, que cena lamentável do Antônio Oliveira, que cena lamentável ele fora de campo, assim, o Abel, a gente até entende, eu não sei o problema desses técnicos portugueses aqui no Brasil, igual aconteceu com o Luiz Castro, foi o português que ficou até mais quietinho, né, além dessa atitude lamentável do Antônio Oliveira, foi uma vergonha ele querer mexer depois que toma gol, desde o último jogo, ele só mexe depois que o time adversário consegue marcar um gol, ele só mexe quando isso acontece, então isso fica ruim pro treinador, fica ruim pro elenco, porque eles não conseguem criar jogada, né, o Riquelme não teve um jogo legal, ele que vem sendo destaque do Cuiabá, foi convocado pela seleção brasileira, né, não fez um jogo que se faz, o elenco inteiro não fez um jogo assim. No final do jogo, o Antônio Oliveira quis
tentar mudar um pouco de tática, quis colocar 2 centroavantes, jogando um 4-4-2, mas mesmo assim não deu certo. No último lance que o Cuiabá conseguiu a melhor oportunidade de jogo. Isso é horrível. Um time conseguir criar uma chance de gol, o jogo inteiro não conseguiu ter essa chance e tentar criar só no final. Então assim, mostra, não sei se é um time mal treinado, se podemos dizer assim, não sabemos dizer se é um time sem vontade, mas que foi diferente hoje, foi sim, e foi um nível muito abaixo do que o jogo contra o Botafogo. Elucidando 2 pontos aí destacados, né? Antônio Oliveira levou o 28º cartão no futebol brasileiro, são 24 amarelos, 4 vermelhos. Em média, é o técnico que mais é punido pela equipe de arbitragem no futebol brasileiro desde que chegou. E o Vasco, depois de 72 dias de jejum, volta a vencer. A última vitória tinha sido em 15 de abril, na estreia do Brasileirão. Então, Cuiabá ajudando aí o Vasco. Fazendo agora um balanço sobre essas partidas, sobre a atuação. Temos pontos positivos, será? Pontos negativos nós temos muito. Pênalti do Walter, um erro amador, um erro infantil do goleiro muito experiente. O pênalti do Ranieri, que não foi bem na lateral direita improvisada, um ponto preocupante pro Cuiabá, né? Já que tinha 2 laterais direitos, Matheus Alexandre estava suspenso e o Mateuzinho está suspenso pelo STJD. João, começo com você, pontos positivos e negativos, se tiver pontos positivos, né? Dessas 2 derrotas para os times cariocas. Olha, difícil achar pontos positivos nesses 2 jogos perdidos pelo Cuiabá. Pontos negativos é falta de atenção no sistema defensivo, tanto é que cometemos 2 pênaltis na partida contra o Botafogo e um contra o Vasco, então aí é falta de atenção, encaixar melhor essa linha aí de meio de campo com a defesa, porque se tiver uma equipe, o Cuiabá for enfrentar uma equipe com mais qualidade, que tenha, por exemplo, um Flamengo que tem um Arrascaeta, um Corinthians que tem um Renato Augusto, um Palmeiras que tem um Rafael Veiga, vai sofrer, porque tá tendo muita infiltração nessa linha de 4 no meio de campo e essa linha de 4 defensiva, tá muito vaga. As laterais estão completamente expostas, a gente vê a todo momento, tá muito expostas, até porque só temos um lateral direito e 2 laterais esquerdos, sendo que o Endo tá lesionado, o Patrick Calma pouquíssimo confiável, contra o Vasco novamente entrou pouco tempo, foi suficiente para fazer um monte de erros, cometer um monte de erros durante a partida, e também a única opção é um garoto da base, que é o Riquelme. Agora, tratar da parte ofensiva, Cuiabá tá muito lento na troca de passe, domina a bola, demora demais para girar ela, e quando os jogadores do Cuiabá estão pensando muito, dominam a bola, vão carregando, e é muito fácil alguém chegar por trás, dar o bote e tomar a bola do Cuiabá. Então, volta a falar nesse nível de ter mais atenção, a equipe tá mais compactada, porque estão errando passes muito simples, quando tentam fazer inversão de jogo, acaba parando no pé da marcação. Então, acelerar esse ritmo, acho que o Antônio Oliveira precisa acelerar, já que vai jogar de forma reativa com 3 volantes, então precisa acelerar ainda mais os passes pros pontas, porque é o estilo de jogo que o Antônio Oliveira gosta, de colocar os seus pontas como o Elton Silva e Jonathan Cafu para disputar o mano a mano. Só que também os pontas precisam ser bons no mano a mano. O Elton Silva contra o Vasco foi uma partida muito ruim, não chegou a dominar uma bola, quando ia pro mano a mano, colocava a bola na frente muito mais do que poderia chegar e ficava fácil pra marcação. Então, não tem muita coisa pra tirar positiva. Eu acho que não tem nada, na minha opinião, nessas 2 últimas partidas. É só acelerar essa troca de passe no meio de campo e a defesa começar a prestar mais atenção, tanto no posicionamento quanto nos 90 minutos, que é crucial pro Cuiabá não sair derrotado no próximo jogo. O João falou alguns pontos aí, chama atenção pra essa dependência do Daverson. Obviamente que é muito bom depender de um artilheiro, só que o Cuiabá só se resume a isso, jogar a bola no Daverson. Quando joga, ligação direta, falta o meio campo aparecer. Vou destacar as laterais, né, pra gente ver como o elenco do Cuiabá foi mal pensado. Lateral esquerda com problema, PK não vem bem, o Endo ainda não tá à disposição, e a lateral direita, como eu já destaquei. Zaga, daqui a pouquinho a gente vai falar, temos desfalques. Alisson, que não foi bem nos jogos que entrou, vai ser titular, deve ser o titular aí do Antônio Oliveira para a partida diante do Santos. Lucas, agora com você. João falou que não tem ponto positivo, eu também não vejo ponto positivo. Tem ponto positivo pra você ou também você só vê pontos negativos nessas 2 derrotas para os times cariocas? Pra mim, Genison, o único ponto positivo que pode mostrar é que não vai faltar trabalho pro técnico Antônio Oliveira. Isso você pode ter certeza que trabalho pra ele não vai faltar. Porque no jogo contra o Botafogo, o Cuiabá conseguiu ter um pouquinho mais de criação, conseguiu achar aquela bola pra finalizar, conseguiu pisar na pequena área, conseguiu construir chances dentro da pequena área, mas infelizmente não tinha o Daverson, e sim o Pita. Nesse jogo já foi diferente. Eles tinham o Daverson, teve o Pita no finalzinho do segundo tempo, mas não conseguiu jogar essa bola pros atacantes. Não conseguiu fazer que o Cuiabá tivesse oportunidades claras de gol, que o nosso Dourado precisa vencer, precisa se manter na elite do futebol da Série A. E um dos pontos negativos, Genison, João, do jogo hoje, foi tudo o jogo praticamente. Todo o jogo, como o Genison falou sobre as laterais, a partir do momento que o Mateuzinho foi punido pelo STJD, o Cuiabá já teria que ter outro nome de lateral direito em mãos. Não pode deixar desfalcar um elenco desse. Hoje nós sabemos que o Cuiabá, querendo ou não, já é uma SAF, né? Então, assim, o Cuiabá precisa de contratações. Eu acho que o
Antônio Oliveira tinha que ativar seu modo sincerão, igual o João falou na transmissão, igual o treinador do Curitiba, e falar, botar as caras, falar, o Cuiabá precisa de reforço, mas o Cuiabá precisa de reforço, não de peso, não de Cleison. O Cuiabá precisa de nomes que vão mudar esse time, que vão fazer esse time jogar, que vai ter uma construção de bola e uma posse de bola, porque o Cuiabá hoje teve bastante tempo de bola rolando, teve mais posse de bola do Vasco, mas o Cuiabá não conseguia se manter com a bola, era 3 passes e a bola já saía do pé de um jogador, 4 passes, um cruzamento bem feito, não conseguia. Isso tá faltando no Cuiabá. O Cuiabá precisa de vontade, o Cuiabá precisa de treino, um treino de verdade, né? Saber os fundamentos básicos, pelo menos, que é um cruzamento, um cabeceio, um drible. O Cuiabá não conseguia nem fazer uma jogada individual decente, vamos dizer assim, que desse destaque, né? Que no caso dos outros clubes é bem diferente. Completando também com alguns números, né? E já invertendo a nossa lógica aqui que nós conversamos. 6 times da atual edição da Série A são SAFs. O Cuiabá é o mais antigo aí, é gerido desde 2009 pela família Dresch. Bahia, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e o Vasco são SAFs, né? O Coritiba é o mais novo destes. O Antônio Oliveira falou em 3 a 4 reforços, pensando na chegada do Cleison, também tendo como a prioridade a lateral direita. João Lucas, me falem sobre as necessidades dos times. Vocês teriam algum nome para indicar? É difícil pensar, pensando no quanto o Cuiabá pode gastar. Então, Genison, eu pensei em alguns nomes. Eu acho que José Izquierdo, atacante de 30 anos, colombiano, jogou no último clube pela Clube Brugge da Bélgica e o fim de contrato dele é agora em julho de 2022, né? É um cara experiente que já jogou Champions, jogou a Liga Bélgica e foi campeão, né, da Liga Bélgica. Em 2016 e 2017 teve 28 partidas com 14 gols. Eu acho que seria pra mim um meia muito bom que conseguiria criar chances pro Dourado, criar chances pro Daverson. E também pra mim Everton Felipe, um meia atacante de 25 anos, né, que está no Sport Recife e agora tem o contrato finalizado em janeiro de 2023. Pra mim esses seriam nomes excelentes pro Cuiabá que chegariam pra agregar o elenco e pra dar uma criação daquele gostinho de falar agora sim, agora a gente consegue pelo menos uma vaga na Sula, ou se manter na Série A. João, o Lucas deu 2 nomes, você teria algum nome pra indicar? Porque eu tô pensando aqui. Então, né, eu acho que o Cuiabá, se for reforçar em 4 contratações, precisa de zagueiro, laterais e pontos. Eu acho que pontos, um bom nome é o Marlos Moreno, né, que passou pelo Flamengo, tá agora no futebol, mas tá sendo pouco utilizado, é um meia veloz, não tem tantas idades assim, é um colombiano promissor ainda, tá sendo pouco utilizado, então pode sugerir pro empréstimo até o final da temporada, ou até a metade da temporada que vem, que é quando acaba a janela europeia. Já na lateral, o Igor Vinícius está sendo pouco utilizado no São Paulo, então pode ser uma boa opção pro Cuiabá, ou se não ir atrás do Rainer, que passou pelo Cuiabá, tá no Atlético Goianiense recentemente, então pode ser uma boa peça, um cara veloz, agudo, com característica mais ofensiva. Eu acho que é isso que o Cuiabá tá precisando nas infiltrações pelas laterais, então seria uma boa. E na zaga tentar o Cleiton, que tá no Flamengo ali, é um zagueiro jovem, então não está sendo utilizado, é o 5º zagueiro só, então o Cuiabá pode ser muito bem, deu certo quando emprestou o Max, o Flamengo emprestou o Max pro Cuiabá e foi a peça fundamental, então acho que precisa de um zagueiro, um lateral direito, porque o Wendel vai se recuperar, então teremos 3 opções ali, não são a mil maravilhas, mas teremos, e aí porque outra boa opção é o Nino Paraíba, também um lateral veterano, pode chegar para lateral direita também, fico entre ele e o Igor Vinícius, dentre as opções viáveis pro Cuiabá. Já no ataque, pra ponta eu penso no Marlos Moreno, e por que não tentar um que já passou aí, talvez alguns não vão gostar, também um nome que é bom é o Berrio também. É isso, Lucas deu 2 nomes, o João aí deu várias opções, nomes eu não tenho, espero que o Cuiabá faça uma boa pesquisa de mercado. Temos inclusive nomes sul-americanos, que o Cuiabá historicamente não faz boas contratações no mercado sul-americano, mas tem que trazer um lateral direito, tem que trazer um zagueiro e tem que trazer 2 atacantes de lado, porque com esse elenco não dá. Agora, fazendo uma projeção contra o Santos, não teremos Alain Periuri e também Fernando Sobral. João Roberto, se você fosse o treinador, que inclusive nem estará no banco de reserva já que foi expulso, qual time você levaria pra campo? Jogaria o colete pra cima e os 11 primeiros que pegar aí vão começar o jogo. Mas brincadeira à parte, pra questão do Alain Periur, é difícil, né, o Antônio Oliveira, no caso, como não vai ser ele, mas ele que vai estar comandando os treinamentos, apostar em outro zagueiro como o João Maranini ou o Vitão. Então vai ser o Alisson, mas eu apostaria no João Maranini ou no Vitão, sim, nos zagueiros da base, estão ali pra mostrar serviço. O Alisson já foi testado e viu que não rende muito bem, então testa outro nome, tem elenco pra isso. Você tem mais de 20 jogadores pra testar, opções que você tem, por isso que fala opções. Já pra o Ranieri, provavelmente vai ser o Felipe Augusto,
Augusto, mas se eu fosse treinador, eu colocaria o Ronald pra jogar ali junto com o Ranieri. E pra jogar contra o Santos, tá numa situação, pô, tudo bem, retira o Denilson, coloca aí o Pablo Cepelini ou o Nicolas Quagliata. Sabemos também que não vai fazer isso. Mas eu também faria uma alteração no ataque, né? Por mais que não tivemos boas opções, eu testaria o Nicolas Quagliata como ponta. Acho que já tá na hora de testar ele como ponta na infiltração. É um cara que pode jogar com a esquerda e com a direita. Então, João, eu também testaria o Vitão na zaga. Eu acho que ele é um zagueiro jovem, muito promissor. Eu acho que ele daria certo sim na zaga do Cuiabá. Só que precisa de oportunidades, né? Enquanto o Antônio Oliveira deixar esses leões de treino, vamos dizer assim, no elenco do Cuiabá titular, não vai ter como. Porque eu não sei o que o Antônio consegue ver em alguns jogadores que a torcida não consegue. Continua uma sequência ruim, um jogos, 2 jogos, não consegue fazer nada demais, e o Antônio Oliveira continua deixando isso acontecer. Pra mim, o Vitão, além de um bom zagueiro, pra mim seria um bom volante. Fontes minhas dizem que o Vitão joga também como volante, então pra mim o Vitão seria muito bom como volante. Quagliata, concordo com você, testaria ele na ponta esquerda ou na ponta direita. Hoje pela ponta esquerda ele desceu mais um pouco ali, o Jonathan Cafu ficou um pouco mais pra trás, deixou mais o Daverson trabalhar com ele. Então assim, teve bons cruzamentos, teve boas jogadas a partir do Quagliata. Eu não acho por que não testar o Cepelini, né? Deixar um camisa 10 no banco, Antônio Oliveira. Tá de brincadeira. Você deixar um camisa 10 que era pra estar ali de titular, testar junto com o Nicolas Quagliata pra dar uma velocidade a mais no meio de campo, pra assim o Daverson conseguir fazer o trabalho dele. Porque não tem como eu reclamar de um atacante que não faz gol, sendo que a bola não chega nele. Bom, eu fiz aqui o meu campinho. Se eu fosse o Antônio Oliveira ou seus auxiliares, o Walter no gol, a defesa Matheus Alexandre vai voltar, Alisson, o Marlon e o Riquelme. No meio campo, o Antônio Oliveira não vai escalar o Felipe Augusto, mas acho que podemos ter ali Ronald e Pablo Cepelini. Na frente, Jonathan Cafu, Daverson e Quagliata. É um time mais ofensivo que o natural, que estamos acostumados, só que é contra o Santos. E é dentro de casa, depois de 2 derrotas, então o time precisa dar uma resposta à sua torcida. E agora, na agenda PDE, trazemos o próximo compromisso do Dourado. No domingo, dia 2 de julho, o Cuiabá recebe o Santos na Arena Pantanal. A bola rola às 5h30 da tarde e o pré-jogo da Conte começa às 5h15. Na próxima quarta-feira, dia 5 de julho, vai ao ar mais um episódio do PDE. Agora aquele quadro que premia os nossos ouvintes com cestas a adorar alimentos. No palpite PDE, ganha aquele ou aquela que acertaram o placar por primeiro. João é especialista em cravar resultados, então deixo ele falar o dele primeiro. João, Cuiabá e Santos, qual o seu palpite? Olha, acho dificilmente o Santos não vai fazer um gol no Cuiabá, então acredito que vai ser um placar de empate 1-1, vai ser Cuiabá e Santos pra mim, porque o Cuiabá vai chegar muito tímido pra esse jogo na Arena Pantanal, até pelos 2 resultados contra o Botafogo e contra o Vasco, mas o Santos também costuma ser vazado, então vai ser pra mim um empate na Arena Pantanal. Eu vou dar o meu já, aposto em um 2-1 pro Cuiabá, tô esperançoso pela primeira vitória. Gol do Marcos Leonardo, muito perigoso, o Santos tem alguns jogadores perigosos, então tem que tomar cuidado, mas acredito que o Cuiabá consiga vencer. Agora nosso convidado Lucas vai dar o seu palpite também. O Cuiabá com o Santos, né, foram 4 jogos no total, uma vitória do Cuiabá, 2 empates e uma vitória do Santos. Pra mim, isso vai continuar agora em 3 empates, 0-0 placar, porque o Santos sabe da pressão, mas também tá fora de casa, e o Cuiabá em casa também não muda muita coisa, né, de fora, mas pra mim vai ser um jogo parado, igual foi contra o Vasco, e dessa vez não vai ter uma oportunidade de sorte pra marcar. Pra mim, jogo 0-0. Quem está nos escutando, então prepare o suco néctar de maracujá, porque vai ser difícil. Palpites dados, gosto sempre de lembrar que nós não concorremos, concorrem aqueles que interagem no post das redes sociais da Rádio Conte, @Rádio Conte. A sorte está lançada. Lucas, foi um prazer contar com a sua participação. Até o próximo episódio e até a próxima transmissão. Muito obrigado, Gênison, muito obrigado, João. Até a próxima e avante Dourado. João, muito obrigado novamente por contribuir com o PDE. Valeu, Lucas, valeu, Gênison. A gente volta na próxima quarta-feira, claro, com a sua participação nos ouvindo, para saber um pouco mais sobre o Cuiabá. Lembrando, tudo sobre o futebol na Conte você acompanha nas redes sociais da Rádio Conte. É @Rádio Conte. O PDE é um oferecimento Grupo Focus, 30 anos, levando as melhores marcas até você. Por Dentro do Esporte, um podcast da Rádio Conte.